Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos nessa live para o pessoal do clube e para quem está assistindo no canal, está assistindo o gravado. Qual é a ideia desse vídeo barra live de hoje? Eu vou fazer a live, eu estou fazendo agora a live para vocês aqui do clube, né? Onde eu vou ranquear todas as leituras que nós fizemos no clube em 2025. E aí depois, essa live aqui, eu vou transformar em vídeo lá para o canal. Então, se você está assistindo essa live agora gravada no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Michelle. Aproveita e já se inscreve aí no canal, fica por aí que tem muita coisa boa vindo, inclusive o lançamento do Clube MSL de 2026. O pessoal aqui do clube, né, já tá todo na vibe do próximo clube. Eu tô vendo lá no nosso grupo o pessoal já comprando os livros, então eu quero convidar agora todo mundo, né, para participar do clube em 2026. Eu espero que vocês venham comigo. A gente já tem a nossa data de inscrições. A gente vai começar as nossas inscrições no dia 7 de janeiro. Então, no dia 7 de janeiro, às 8 horas da noite, vai ter um evento aqui no canal, onde eu vou abrir as inscrições para o Clube MSL e você vai ser muito bem-vindo. Participe do clube com a gente. Tem um grupo no WhatsApp que vai ter o link aqui na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo no gravado. E nesse grupo do WhatsApp você vai receber todas as informações sobre o clube em primeira mão, tá? Então, entra lá para você já ficar sabendo de tudo direitinho. Ai, deixa eu ver o pessoal do clube que tá aqui para eu dar boa noite. Hoje só a live mesmo tá aberta só pro pessoal do clube, viu? Então todo mundo que tá aqui nos comentários é a galera do clube. Oi, Maíra, boa noite. Joicinha, Sandra, Rafa, Fê, Ana, Vivi, Denise também tá por aí. A Rafa falou para provar que a live vai dar certo, tem que falar a palavra Narnia umas 10 vezes seguidas. Piada interna nossa, né, Rafa? Porque as últimas lives de Nárnia deram tanto problema que eu brinquei com as meninas, com o pessoal lá do clube hoje. Gente, a live que eu fiz um teste de manhã, né, para ver se essa live aqui ia dar certo, porque eu tava enfrentando os problemas técnicos. E aí eu falei com o pessoal lá no clube, olha, só não pode falar a palavra Nárnia. Se não falar Nárnia, a live funciona que é uma beleza. Mas eu acho que não, acho que vai dar para falar Nárnia também. Oi, Franzinha, oi, Beth, Lia, sejam todos bem-vindos. Oi, Rudy, Miriam também tá por aí. Lu, seja muito bem-vinda. Ai, que legal. Vocês vieram mesmo, hein? Muito obrigada, gente. Muitíssimo obrigada. Então, né, hoje a live é para eu ranquear, então, as leituras do clube de 2025, né? E aí, eu quero que vocês também vão dando as opiniões de vocês aqui no chat, porque depois o pessoal que estiver assistindo no gravado vai ver também a opinião de vocês, né? Não vai ficar só na minha opinião. Eu vou começar, eu pensei em fazer, porque eu acho que você já sabe, quem é do clube já tem uma ideia de qual livro vai ser o meu primeiro lugar. Mas eu resolvi fazer o ranking ao contrário. Então eu vou começar do 12º até o primeiro lugar para mim, tá? Lá no clube, para quem estiver assistindo no gravado, saber, né? Lá no clube a gente leu, não foram 12 livros, né? Foram 11 livros e 5 contos da Katherine Mansfield. E aí, a Katherine Mansfield, esses contos da Katherine Mansfield, eu vou considerar aqui no nosso ranking como uma coisa só, tá? Então, eu vou classificar aqui 12 livros, as 12 leituras que a gente fez lá no clube em 2025. E eu não vou fazer uma classificação, assim, de técnica, sabe? De qualidade técnica dos livros. A minha classificação de hoje aqui com vocês vai ser pela minha experiência. O que eu gostei mais, o que eu gostei menos de ler ou de reler, porque também teve releituras que eu fiz com o pessoal do clube. Então eu vou fazer esse ranking pelo meu gosto mesmo, tá? Não vou fazer o ranking por questões técnicas, nada disso não, tá? Então eu vou começar pelo 12º lugar. Para mim,
O 12º lugar das leituras do clube, que foi o último lugar no meu ano, foi aqui As Alegrias da Maternidade, da Bushi Emecheta. Vou deixar uma coisa clara, tá, gente? Eu gostei de todos os livros do clube, pelo menos em partes. Alguns livros, os 3 últimos lugares, me decepcionaram um pouquinho. Esse daqui foi o que mais me decepcionou, no sentido de que eu achei que a escrita da autora, nem é a escrita, sabe? A construção da narrativa, na verdade, ela ficou aquém daquilo que eu esperava da autora. Eu esperava... Peraí, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Eu esperava que fosse um texto mais bem trabalhado. Eu achei que algumas coisas ficaram meio mal colocadas, alguns saltos de personalidade de alguns personagens, né? Por exemplo, o segundo marido aqui da Nu Ego, que é a protagonista dessa história, ele tinha uma personalidade de um jeito no início da história e aí, de repente, ele muda muito a personalidade dele. O pessoal aqui do clube sabe, né? A gente conversou sobre isso lá no clube. Então, esse tipo de coisa me incomodou um pouco. A própria protagonista, eu acho que tem momentos aqui na história que ela age ela defende algumas coisas no discurso e ela age de forma totalmente contrária àquele discurso que ela fala, sabe? Às vezes até mesmo dentro da narrativa, parece que a narrativa está defendendo uma coisa, mas os próprios personagens estão fazendo outra coisa. Então, não sei, as coisas não se encaixaram perfeitamente para mim aqui dentro dessa história, sabe? Fora que eu achei que tem umas frases que são um pouco clichê. Não é que eu não gostei da escrita da autora, mas enfim, eu esperava mais, bem mais desse livro. E eu acho que na questão técnica mesmo, que eu falei que eu não ia fazer uma análise técnica, né? Mas é lógico que a minha opinião vai ter também, a questão técnica vai estar dentro da minha opinião também, né? E o fato da questão técnica ter me decepcionado um pouco aqui nesse livro acabou fazendo com que a minha experiência, que é o que eu estou avaliando aqui nesse vídeo, tenha sido mais fraca, foi menos emotiva, assim. É um livro que ele tem muita coisa para nos emocionar, tem muita tragédia que acontece, e mesmo assim foi a leitura menos emotiva para mim, no final das contas. Então eu senti como se esse livro aqui não tivesse alcançado aquilo que ele pretendia, ele não me entregou aquilo que ele prometeu, sabe? Não é horrível não, tá, gente? Nenhuma leitura do clube foi horrível pra mim, né? Eu sei que tem gente aí que achou. Teve umas leituras aí que acharam horrível. Mas pra mim nenhuma foi horrível não. Mas esse daqui, pra mim, ficou em último lugar das leituras que a gente fez. Foi As Alegrias da Maternidade. Pra quem tá assistindo no gravado, gente, eu não vou falar sobre os livros aqui não, tá? A ideia desse vídeo aqui é só falar a minha experiência e o meu ranking das leituras do clube. Mas se vocês quiserem saber mais a minha opinião sobre o livro, mais assim, falar sobre o enredo, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse livro aqui, tá? Tudo que eu tiver vídeo desses livros que eu vou citar aqui, eu vou deixar o vídeo linkado na descrição aqui, e aí depois vocês assistem lá, porque aí nesses vídeos eu falo sobre o enredo e tal. Aqui é só a minha opinião para fazer um ranking mesmo, tá? Então, em 12º lugar, fica aqui As Alegrias da Maternidade. Deixa eu ver. A Fê falou que foi o que ela menos gostou também. O Rude pediu desculpa porque eu perguntei para ele sobre o livro e ele tinha falado que era... Não, Rude, mas não é que eu odiei, você entendeu, né? Não precisa pedir desculpa, não. A Maíra falou que esse também já foi para doação. A Vivi falou que ela emprestou ele para a mãe dela e que a mãe dela tá desolada. Acontece muita tragédia, né? Mas nem assim eu consegui ficar tão ligada, sabe? Porque a questão das mudanças de característica de personagem me atrapalharam, sabe? Eu não conseguia entrar na narrativa porque eu ficava pensando, nossa, mas isso aqui não tem ligação ali, esse personagem mudou demais de repente, enfim. Foi uma experiência meio decepcionante pra mim. A Denise nem leu esse.
A Lu falou que também foi o que ela menos gostou. Enfim. Aí, em 11º lugar, um outro livro que também foi da imersão da África. Gente, eu não me dei bem com a África nessa experiência do clube, que foi aqui Desonra, do Coetzee. Ele fica um pouco acima de As Alegrias da Maternidade para mim, porque o Desonra eu achei ele mais bem escrito do que As Alegrias da Maternidade. Bem melhor de escrita, assim, de construção de narrativa. Tem algumas coisas que até eu lembro muito de quando a gente leu esse livro, que a Elis comentou sobre algumas frases meio clichês, assim, que ele tem, igual As Alegrias da Maternidade tem. Eu falei, não! Mas o que eu não gostei, não é mais uma vez, eu não odiei nenhuma leitura do clube, tá, gente? Mas o que me fez colocar esse livro aqui em penúltimo lugar não foi a questão técnica exatamente, mas sim a mensagem final que ficou para mim, que é uma mensagem que é uma mensagem de reparação histórica que justifica o abuso, porque uma das personagens aqui, num determinado momento, ela vai ser abusada, né? Tem que tomar cuidado com as palavras aqui no YouTube, vocês sabem, mas é abusada, vocês sabem, né? Por 3 homens ao mesmo tempo. E aí isso é colocado como se fosse uma justificativa, porque esse livro aqui ele tem um contexto que ele se passa pós-apartheid. Então ele tem essa discussão, sabe, do que foi feito com um povo por outro. Então tem aquela coisa, né, os brancos que escravizaram e que subjugaram os negros durante muito tempo. E aí essa coisa do abuso é colocado como se fosse assim, porque a mulher que é abusada é branca e os 3 homens que a abusaram são negros. E aí é como se fosse uma reparação histórica. Ela tem que aguentar isso por causa do que os negros aguentaram durante o apartheid, sabe? E é colocado de uma forma meio torta, na minha opinião. Eu sei que tem gente que interpretou de forma diferente, e aí é uma questão de interpretação mesmo, só que como eu estou analisando aqui a minha experiência com o livro, para mim foi uma mensagem meio esquisita. Eu não gostei, sabe? Tem coisas aqui na narrativa que eu gosto. Como eu falei, eu acho o texto bem escrito, sim, eu acho bem construído. Eu acho que os personagens eles têm uma linearidade, que é uma coisa que eu valorizo muito na construção de personagens. Mas essa mensagem final, toda essa coisa que foi construída, assim, não só em torno desse abuso, mas tem uma questão de terras também, de um outro personagem aqui que também ele é completamente indiferente à dor dessa mulher. E aí, mais uma vez, é um homem negro indiferente à dor de uma mulher branca para simbolizar que foi muito tempo foi o contrário, né? E eu acho que essa discussão, essa mensagem é válida. Lógico que é válida, né? De você falar, olha só como é que foi brutal o que aconteceu, né? Mas não usando as coisas que o autor acaba usando. Eu acho que, não sei, ficou meio indigesto para mim. E não indigesto no sentido de que, é um livro difícil, mas é porque tem cenas difíceis. Gente, eu leio só livro que tem super dramas. Eu adoro esses livros com muitos dramas, com muita coisa ruim acontecendo. Né, com muito sofrimento e tal. Não é a questão do sofrimento, não é a questão de ter abuso na narrativa, é a questão do uso, entendeu? Eu não gostei da forma como o autor usou, mas ainda assim eu coloco ele à frente de As Alegrias da Maternidade, porque ele é melhor escrito, na minha opinião. Então eu coloco ele um pouquinho à frente. Tá no 4º lugar. Metendo spoiler, mas como é que eu vou? Não, eu não falei quem que foi abusada, tem um monte de personagem ali. Essa questão eu detestei também, mas não fez o livro perder tantos pontos comigo. É porque assim, se eu for analisar de uma forma geral, não é que isso faz o livro ser uma das piores leituras do meu ano, não foi, tá? Mas dentro das leituras do clube,
ele foi uma das que eu menos gostei, de fato, entendeu? É porque aqui eu tô analisando só entre as leituras do clube, tá? Juro, mexeu muito comigo. Terminei desolada, chorei horrores e, no entanto, guardei ele no coração. Esse ele consegue mais atingir o nosso coração, né? Do que as alegrias da maternidade, pelo menos o meu. O problema é que estava atingindo meu coração até eu começar a notar qual era a mensagem. E aí, quando eu vi essa mensagem meio distorcida dessa coisa de justificar mesmo o abuso, não deu, não gostei não. Concordo com o aspecto da mensagem, mas gostei muito, achei as situações reais. Sim, ele é bem construído. É só porque, igual eu falei, né? Aqui eu tô analisando eu tô fazendo ranking de acordo com a minha experiência. E aí a minha experiência foi estragada por causa da mensagem, mas o livro em si, ele é redondinho, ele é bem construído, sim, sabe? Ele dá para emocionar com certeza, ele desperta emoções na gente. Isso sim, só que aí acabou que a minha experiência foi destruída pela mensagem. Enfim. Em 10º lugar, eu coloco 100 anos de solidão. Esse livro aqui foi uma das minhas grandes decepções desse ano, mas assim, ele não fica em último no meu ranking aqui, porque eu gosto muito da escrita do Gabriel Garcia Marques, eu já gostava, porque eu já conhecia a escrita do Gabriel, do Gabo, né? Eu gosto muito da construção da questão de ser tudo muito cíclico aqui dentro dessa narrativa. Eu acho que ele faz isso de uma forma magistral. Já falei sobre isso com o pessoal aqui do clube, né, e tal. E falei sobre isso também na resenha que eu fiz desse livro. Como eu falei, quem estiver assistindo ao vídeo no gravado, eu vou deixar todos os links aqui onde eu falo sobre o enredo e tal, tá? E aí eu gostei dessa coisa dele ser cíclico, de como que o final se liga lá no início, bem fechadinho, assim. Eu gosto de algumas imagens que o Gabriel Garcia Marques cria, mas acontece que eu falo que ele foi uma das grandes decepções desse ano, porque eu achei ele meio chato, às vezes eu não consegui me sintonizar muito assim com o livro. Eu tô percebendo, eu até já comentei isso com o pessoal lá no clube, mas eu tô percebendo que eu não sou muito do realismo fantástico, que é diferente de fantasia. Eu gosto de fantasia, mas o realismo fantástico eu não consigo me conectar. Isso aconteceu também, por exemplo, com aquele livro do Juan Rulfo, que é Pedro Páramo, que todo mundo ama aquele livro, e eu não gostei também. Então eu tô começando a achar que é a questão do realismo mágico. Quando é uma pitada de realismo mágico mais tranquila, assim, igual eu li recentemente, eu finalizei o Satan Tango, do Nobel, do cara que ganhou o Nobel, né, esse ano. E ele tem um quê de realismo mágico em algumas coisas, assim, que acontecem. Mas aí é só uma pitada, não me incomodou. Eu gostei muito do livro, inclusive, vou falar sobre ele com vocês no canal, tá? Mas aqui, como ele é todo muito essa coisa do realismo fantástico, e o realismo fantástico, ele é a fantasia aplicada diretamente na realidade. Então existe aquela coisa do tom monocórdico, que tem que estar tudo muito no mesmo tom para que a gente acredite que aquelas coisas absurdas que estão acontecendo são possíveis de acontecer na realidade, né? Aí esse tom monocórdico, eu acho que se estendeu demais, foi para as questões morais da trama, que eu acho que não precisava também, e aí ficou tudo com no mesmo peso, sabe? Não sei, não me incomodou em alguns pontos, mas enfim, não foi aquela experiência maravilhosa que eu esperava, mas eu não coloco ele atrás dos outros dois livros aqui, porque eu achei sim a construção da questão do cíclico, a questão dos personagens. Tem personagens aqui com o mesmo nome, tem vários, né? Com o mesmo nome. Vários Aurelianos, vários José. Como é que é o nome mesmo? Já até esqueci o nome dos homens, gente. José Arcádio.
Só que isso não me incomodou. Eu achei até muito interessante a forma como todos os José Arcádios, eles têm uma mesma personalidade, todos os Aurelianos, eles têm uma mesma personalidade, então eles compartilham também mais ou menos os mesmos destinos, e tudo isso eu acho muito bem construído. A construção do texto aqui é muito bem feita. Por isso que eu não coloco ele em último lugar, entendeu? Mas foi uma decepçãozinha para mim, mas nessa questão da construção da narrativa, eu acho que vale a pena. A gente até comentou na reunião do clube, né, que é um livro que mesmo quem não gostou tanto assim, acha que vale a pena as pessoas lerem para formar a sua própria opinião, tanto porque tem muita gente que ama esse livro, né? Então é um livro que sim, vale a pena, mesmo eu não tendo gostado tanto assim, mesmo eu tendo me decepcionado um pouco. Aí, em nono lugar das leituras do clube, acabou ficando a primeira leitura que a gente fez no ano, que foi aqui Os Maias, do Essa de Queiroz. Esse daqui, inclusive, eu acho que eu tenho uma culpa nisso, no sentido de que eu devia ter colocado esse livro, eu me arrependi de ter colocado ele como a primeira leitura do ano. Eu acho que eu devia ter colocado um livro menor para a gente começar e depois a gente ter lido esse aqui, porque ele é maiorzinho, ele é um calhamacinho, tá vendo? E ele é mais denso, né? Mais lento também. Então eu acho que a minha experiência. Aí aqui as experiências já estão melhorando, né? A experiência com ele já foi bem melhor do que com os outros três aqui que eu já falei. Mas poderia ter sido melhor ainda se eu não tivesse colocado como a primeira leitura do ano. Porque aí o que eu acho que me atrapalhou também um pouco é que eu estava ansiosa assim para começar, para fazer o conteúdo, né? E um livro tão extenso assim logo no início me deixou muito ansiosa. E aí o pessoal comentando como é um livro mais lento, né? E aí tinha uma galera que estava achando muito lento. E isso foi me deixando preocupada, porque já começar o ano assim com um livro que ele é mais lento, não foi uma boa escolha na minha opinião. Então eu acho que a minha própria experiência de leitura foi prejudicada porque eu coloquei ele como a primeira leitura do ano. É uma coisa que eu já anotei para todo ano agora eu começar com livros mais curtos, inclusive no ano que vem a gente vai começar com O Velho e o Mar, do Hemingway. Então já é um livro mais curtinho, eu acho que o negócio vai andar melhor. Mas a história em si eu achei interessante, ele tem toda uma questão aqui moral que num determinado momento vai ser desenvolvida, não vou falar qual é a questão moral, senão o Rudy vai falar que eu tô dando spoiler. E seria um grande spoiler mesmo se eu falasse, mas tem uma grande questão moral aqui, num determinado momento, que é uma parte que o livro fica muito interessante, só que eu acho que ele demora muito a chegar nessa parte, sabe? Realmente, ele fica um pouquinho arrastado em alguns momentos. Mas eu gostei muito que ele tem discussões sobre literatura aqui, porque os personagens, eles têm muito tempo livre, e aí eles se reúnem para conversar sobre várias coisas e uma dessas coisas é literatura. E essas partes que eles conversam sobre literatura eu adorei. Adorei mesmo as conversas. Eles discutindo aquelas coisas que a gente discute hoje, eles já discutiam aqui do clássico versus o contemporâneo, do que presta e o que não presta, sabe? E aí eles vão falando sobre isso aqui. É muito legal. Essas partes eu achei muito legais. A parte do dilema moral também, na hora que ele começa a acontecer, também eu achei muito interessante. Eu já li sabendo o que era o dilema moral, porque eu já estava estudando o livro, então eu já tinha o spoiler, né? Mas mesmo assim eu achei interessante de acompanhar. Só que ela fica mais abaixo aqui no meu ranking, porque ela é uma leitura mais lenta mesmo, e como eu falei, eu acho que eu errei em ter colocado como a primeira leitura do ano, sabe? Eu acho que livros mais de fôlego, assim, a gente deve colocar, não deve ser a primeira leitura do ano de um clube de leitura, já fica aí a dica, se alguém quiser fazer um clube de leitura, tô dando essa dica aí grátis para vocês. O que vocês estão falando, né? Minha medalha de bronze já foi, agora veio a prata. Qual que é a de bronze? A desonra, né? Que você gostou. Oh, meu Deus. Esse ficou em sexto para mim. No final, vai anotando aí, gente, que no final eu quero saber o ranking de vocês, mas deixa para vocês me falarem no final, tá?
que aí eu vou ler para o pessoal que estiver assistindo no gravado. Os maias foi um cadinho insosso, igual sopa portuguesa. A Fran falou. Eu não conheço sopa portuguesa, Fran. Podia ser mais curto mesmo. Esse foi o 9 para mim também, Virgínia, mas favoritei. Sim, uma enrolação. O Rude tá substituindo a Dani, reclamando de spoiler, né, Rude? Então, aí, em 8º lugar, um livro que a análise dele, eu acho que tem umas 3 horas, que foi O Profeta. Agora, gente, a partir desse daqui, eu já gostei muito de todos eles. Esses 4 aqui são os que eu tenho mais coisas negativas para falar. Os maias, nem tanto, foi mais uma questão da lentidão logo no início do ano ter me atrapalhado. Esses 3 aqui são os que eu menos gostei realmente. Mas a partir de agora, desse 8º lugar, eu gostei muito de todos os outros, tá? Foi até difícil fazer um ranking assim entre eles, mas eu acabei optando aqui por colocar O Profeta em 8º lugar. Ele é um livro mais filosófico, que tem inspirações em várias religiões, em várias filosofias, em várias mitologias, enfim. Ele é um livro muito rápido de ler, né? Porque eles vai tendo, são pequenos textinhos sobre vários assuntos da nossa vida. Então tem textos sobre o amor, texto sobre o casamento, texto sobre a morte, texto sobre o alimento, sobre várias coisas da vida, né? E o que fez a minha experiência com esse livro ficar mais especial foi o estudo que eu fiz sobre ele. Porque aí eu consegui pegar aquelas camadas bem ali, as entrelinhas bem escondidas dele, assim. E aí quando eu peguei isso e eu fui vendo como que os assuntos se desdobram na filosofia, fora do livro mesmo, aí eu fui entendendo como que o livro é bom, como que ele é bem pensado, sabe? Tudo que tem por trás do que ele está falando aqui. O autor, que é o Khalil Gibran, ele fala pouca coisa no livro, mas essas coisas que ele fala, quando a gente começa a estudar de onde vieram essas ideias dele, as coisas vão se desdobrando e a gente vai conhecendo um mundo, assim, dentro da filosofia, sabe? E isso para mim foi muito especial, eu gostei muito de conhecer, eu aprendi muita coisa quando eu comecei a estudar esse livro aqui para fazer a análise. Tanto que a análise lá tem umas 3 horas, né, lá no clube. Mas, enfim, eu gostei bastante dele. E eu acho que é um livro que é legal você ler sem se aprofundar tanto assim. Mas ele pode parecer até meio bobo se você não se aprofunda muito. Eu acho que a grande magia dessa leitura aqui acontece quando você consegue ir fundo. Que aí você descobre essas ligações e aí você, né, vai puxando outras informações que não estão dentro do livro, mas o livro faz você puxar. Aí sim a experiência fica rica e é, fica legal, assim, sabe? De você falar, nossa, quanta coisa esse livro tem, e parece que não tem tanta coisa assim. Eu acho que eu gostei muito dessa sensação. Enfim, foi um livro que eu gostei muito de ter lido aqui no clube, gostei muito de ter estudado ele, apesar de que é o livro que tem menos a questão do tema do clube esse ano, né? Porque esse ano de 2025 o tema foi Volta ao Mundo. Então a minha ideia era ler um livro que tivesse características de cada um dos lugares que a gente estava lendo. Então, se a gente for ver aqui, os maias é muito clima português, porque se passa em Portugal, né, e tal, e tem as discussões da época ali. Os 100 anos de solidão, ele tem muito dessa questão da América Latina e que a gente pode, né, pegar na Colômbia. Tem coisas, inspirações aqui que são do contexto histórico da Colômbia. Aqui o Duquesne também a gente consegue estar inserido dentro do universo da África do Sul. O livro da Bucha Mecheta também a gente tem muita ideia da cultura ali da Nigéria. O Profeta, ele é o livro do Líbano, só que ele é um livro mais universal, sabe? Então esse ponto ele fica a desejar, por isso também que eu coloco ele abaixo dos próximos que virão, porque ele não tem tanta aquela identidade do Líbano assim, sabe? Mas de forma geral,
eu gostei bastante da leitura e gostei muito do que eu aprendi com ela. A Maíra falou que não curtiu esse por não ter um enredo. Para mim seria não ficção. Ele não é não ficção porque ele inventa um país, ele inventa os personagens, né? Então ele é ficção. Mas eu entendo o que você quer dizer com essa sensação de ser um livro quase autoajuda, né? Eu esperava uma jornada, foi um mestre falando às pessoas do povoado, é exatamente isso. Eu li quando estava doente, daí foi legal ter essa experiência naquele momento. A Vivi falou, então foi isso, eu não estudei de... Não, Vivi, você pode também não ter gostado, é natural. Tem coisa que funciona para uns, não funciona para outros. Por exemplo, Vivi, você já sabe, né? Um que funcionou muito para mim. A gente vai chegar lá, calma, vamos deixar a polêmica para o final. É tipo uma alegoria, isso mesmo, Fran. Ele é uma alegoria mesmo. Aí, em sétimo lugar, nessa coisa, né, de pensar na proposta do clube, que tudo isso tá dentro da minha experiência com os livros, né? Porque eu tinha expectativas em relação a eles, não só em relação à leitura em si, mas em relação a, ao clube, a como vocês iam receber os livros e tal. E aí, como eu falei que o Profeta, ele tá representando o Líbano, mas ele é um livro mais universal, né? Ele não tem tanto assim do Líbano. Aí eu coloco em sétimo lugar um outro livro que também ele está representando um país, só que ele não tem também as características daquele exato país, são características mais universais também, que são os contos que a gente leu da Catherine Mansfield. Foram 5 contos que a gente leu, todos eles desse livrinho aqui. Eu li nessa edição, mas o pessoal podia ler os 5 contos em qualquer edição, né, que tivesse. Deixa eu só ler o nome dos contos aqui para o pessoal que está assistindo no gravado. Os contos que a gente leu foi Êxtase, A Aula de Canto, que foi o meu preferido, Festa no Jardim, A Vida de Ma Parker e As Filhas do Falecido Coronel. Apesar desse livro aqui não ter também aquela identidade da Nova Zelândia, né? É da Nova Zelândia. Ele é muito, os contos eu achei muito bem construídos. Eu gosto muito do fato de todos eles terem mais ou menos o mesmo tema, trabalhado de formas diferentes. Então, todos eles são baseados em mulheres e em emoções. Todos eles têm uma emoção como o que puxa ali a história, sabe? Cada um desses contos. E todos eles, que as mulheres são as personagens centrais, são muito bem escritos, eu achei, eu gostei muito. São histórias que trazem muitas reflexões, muita coisa pra gente se questionar, e eu gosto desse tipo de coisa, principalmente quando é no clube. Então eu gostei bastante de conhecer os contos da Catherine Mansfield. Eu ainda não conhecia a autora e gostei demais de conhecer esses contos aqui. Foi uma grata surpresa para mim. Ele só fica em sétimo, ele não fica mais acima. Primeiro porque os próximos que virão aqui são assim, eu amo todos os próximos que virão enlouquecidamente. E também porque tem isso, né, dele não representar tanto assim o país dele, ser mais universal. Mas enfim, no final das contas eu achei muito legal conhecer essas histórias aqui. Eu achei bem, bem demais mesmo. Lá vem o chururu. Gostei muito de todos os contos, em especial Êxtase mesmo. Eu gostei muito também de todos. O meu preferido foi Aula de Canto. Eu falei isso aqui já, né? Enfim. Aí, entrando já em qual? No sexto lugar. No sexto lugar, um livro que foi uma releitura para mim e que eu já gostava muito, tanto que eu coloquei ele no clube, e que ele acabou ficando em sexto lugar em comparação com as outras leituras. Mas assim, eu amo este livro, que é aqui Frankenstein, da Mary Shelley. Eu gosto muito das questões, das discussões morais aqui do livro. Eu gosto muito porque eu passo muita raiva. As 2 vezes que eu li esse livro, eu passei muita raiva com o Victor.
e eu gosto de passar raiva com o personagem, como vocês devem saber, né? Então eu gostei muito de revisitar essa história aqui e agora de uma forma mais aprofundada para conversar com o pessoal do clube. E aí eu pesquisei muito a questão do contexto histórico, que na minha primeira leitura eu sabia que era importante, mas eu não pesquisei assim para ler, né? Eu só fiz uma leitura mais uma leitura normal, né, do livro. Mas agora que eu reli para o clube, aí eu fui pesquisar muito contexto e aí eu vi as tecnologias que estavam surgindo na época que a Mary Shelley estava escrevendo esse livro aqui e como que ele tem muita base científica mesmo. Pode parecer meio absurdo porque é a história de um homem que cria um ser e tenta, né, imbuí-lo de vida. E aí tem toda uma discussão, né? Ele consegue criar esse ser, mas e aí esse ser tem alma? Porque ele não é Deus, ele não é capaz de dar uma alma para aquele ser, né? Enfim, ele abandona esse ser à própria sorte, e aí várias tragédias vão acontecendo, né? Mas, enfim, eu achei muito interessante como que a ciência justifica determinadas coisas aqui que eu nem imaginava que poderia justificar uma história que parece tão absurda, né? Lógico, né? Não justifica o fato de criar um ser humano com partes de cadáveres e esse ser humano sair andando. Não estou falando isso. Mas a base científica que é usada aqui pelo Victor é uma base científica real, de discussões que estavam acontecendo naquele contexto ali, quando a Mary Shelley escreveu esse livro. Eu achei isso muito legal, dessa vez, né, nessa minha releitura. Fora que a história é muito legal. É um livro curto, né? E que acontece muita coisa. É um livro que não tem pena dos personagens. Eu gosto de livro que não tem pena dos personagens. E é um livro que traz discussões numa seara que eu gosto muito de trazer aqui para o clube, nessa coisa de bem versus mal, nessa coisa de escolhas. Enfim, é um livro que eu gostei muito de ler, principalmente ler com vocês aqui do clube. Tem o filme, né, que saiu agora há pouco tempo. Eu já vi que tem uma galera que não gostou do filme, que tá achando que o filme desvirtuou, que tá até comparando com Drácula, aquele Drácula lá que o Drácula é apaixonado pela mina, que não tem nada a ver com a história original. Eu não acho que o filme do Del Toro desvirtua a obra aqui, não. Tem mudanças, porque a linguagem do cinema é diferente, e hoje em dia, para você prender a atenção do telespectador, o cinema precisa usar determinados mecanismos, porque o cinema é arte, mas ele também é business, né? Então, ele também precisa gerar money. Então, mas dentro das limitações do cinema e, né, das liberdades criativas que o Guilherme Del Toro toma ali naquele filme, eu não achei o filme ruim, não. Não achei perfeito também. Eu acho que ele fica muito corrido do meio para o fim. Ele demora muito na construção ali do monstro e depois ele corre muito com o que acontece com o monstro. Ele não mostra a parte ruim do monstro, né? Porque aqui no livro a gente vê que o monstro, quando ele é abandonado, ele acaba se revoltando e fazendo coisas muito ruins. No filme o monstro é muito bonzinho, né? Mas de forma geral eu acho que o filme passa a mensagem aqui do livro também, guardadas as devidas proporções. É lógico que o livro ainda é muito melhor, né? Mas eu não achei o filme ruim, não. E foi aqui a minha sexta leitura. Sexto lugar do ranking das leituras do clube de 2025. Aí, em quinto lugar, já estamos chegando perto do pódio. Em quinto lugar, eu coloco Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Foi minha primeira leitura desse livro aqui para o clube, né? O Dostoiévski é um dos meus autores preferidos. Eu tenho um trio de autores preferidos: Machado de Assis, Charlotte Brontë e Dostoiévski, que são os meus 3 autores preferidos. E esse livro aqui foi ainda melhor do que eu esperava, sabe? Ele é um livro que a forma como ele é dividido eu acho muito interessante, porque ele é dividido. A estrutura das duas partes desse livro são estruturas muito diferentes. Uma parte é um monólogo, a outra parte é uma novela. E aí, o personagem principal, que é quem narra, quem conta essa história pra gente, que é o Homem do Subsolo, ele é insuportável. E eu adoro.
adoro passar raiva com o personagem. E ao mesmo tempo que a gente passa raiva, tinha hora, principalmente na segunda parte, né? Na parte que é uma novela, que ele conta coisas. Na primeira parte ele tá mais velho, fazendo reflexões e tal, e é uma parte até meio claustrofóbica, meio caótica, que ele mostra assim toda a feiura do ser dele ali naquela parte. E a segunda parte ele conta coisas da juventude dele, que são coisas que justificam a primeira parte, que mostram como que ele se tornou aquele homem do subsolo, né? E aí, nessa segunda parte, tem umas coisas que eu gargalhei, gente. É difícil gargalhar com o livro, né? Não sei vocês, eu acho dificílimo gargalhar mesmo com o livro. Eu nem sou de chorar com o livro, mas gargalhar é mais difícil ainda. E tinha umas partes aqui que eu achava assim, meu Deus do céu, que absurdo. Tem uma parte de um cocheiro que ele dá um tapa no cocheiro, mas é toda uma situação tão sem noção que eu achei aquilo muito engraçado. Aquela parte que ele tá ensaiando para fazer um desaforo para aquele cara lá que ele queria se vingar e ele vai dar uma trombada assim no cara, o cara nem tchunca ele. É muito engraçado. Então, ao mesmo tempo que é uma narrativa que dá raiva na gente, tem coisas muito engraçadas, porque esse personagem ele é tão pessimista, ele é tão destruído interiormente que chega a ser cômico, sabe? Eu adorei as reflexões, adorei a profundidade. É um livro que, apesar de ser mais curtinho, né, ele é bem denso para você ler, assim. É um livro que não é um passeio no parque, não, mas vale a pena um esforcinho que você vai fazer para ler. Entender também os símbolos dessa narrativa, eu achei muito bom mesmo, é maravilhoso, maravilhoso. Eu estou apaixonada por Memórias do Subsolo até hoje, gente. Livraço, livraço. Vamos ver o que vocês estão falando. Ele é bem doido, ele é bem maluco, né, Denise? A Miriam falou que ele é muito insuportável, ranço total. A Denise também gargalhou. O Rude falou que foi um parto. É porque eu já percebi, Rude, que você tem problema quando o personagem é muito chato. Teremos um livro ano que vem que é o Apanhador no Campo de Centeio, que o Rude tem uma implicância e é um livro maravilhoso. Mas eu acho que, Rude, você não gosta quando o personagem é muito chato, sabe? Porque esse aqui é muito chato, o Holden lá é muito chato, mas o fato dele ser chato dá o brilho da narrativa, sabe? Eu acho. É muito bom. Nossa, ele é muito insuportável mesmo, o príncipe da Coitadolândia, porque o rei é o de Noites Brancas. Eu ainda não li Noites Brancas. Memórias do Subsolo foi Amor à Primeira Lida. Ai, por que não quer subir? A Fran não curtiu, mas talvez tenha sido o momento que ela leu. Acontece, Fran. A gente teve opiniões contrárias de alguns livros, né, Fran? Esse aqui eu amei. Você não curtiu? O 100 Anos de Solidão que você gosta, eu me decepcionei um pouquinho, mas faz parte. Por isso que a experiência de clube de leitura é tão boa, né, gente? Porque aí a gente pode compartilhar uma coisa que um enxerga, o outro não enxerga. Eu senti uma coisa, né, lendo um livro, aí vocês sentem outra coisa. Amplifica tanto a nossa visão dos livros, né? Quando a gente compartilha assim. Por isso que eu acho que todo mundo devia vir para o Clube MSL em 2026, viu, gente? Dia 7 de janeiro a gente abre as inscrições, não se esqueçam. Aí, opa, quase que eu dei um spoiler. Aí, em quarto lugar, até eu fiquei chocada quando eu fiz esse meu pódio aqui. Porque ai, como que eu vou revelar isso para vocês? Este livro, até essa minha releitura, ele era o meu livro preferido do Machado de Assis. Mas agora ele caiu para segundo lugar dos meus livros de Machado de Assis, que é Quincas Borba. Gente, eu coloquei Quincas Borba em quarto lugar. Continuo amando, continuo completamente apaixonada. Machado é um gênio, é o meu autor preferido. Eu acho a construção desse livro magnífica, os símbolos que ele coloca, a forma como ele traz
a filosofia do Quincas Borba no início aqui, que é o humanitismo, e depois ele não fala mais do humanitismo, mas o humanitismo ele está permeando toda a história de vida do Rubião, que vai ser o personagem principal aqui dessa história. É genial, Machado de Assis é genial. Mas depois dessa releitura, e depois de eu ter feito uma releitura de Dom Casmurro, eu acabei passando Dom Casmurro na frente. Hoje em dia eu posso dizer que o meu livro preferido do Machado de Assis passou a ser Dom Casmurro e Quincas Borba está em segundo lugar. Mas é, assim, uma coisa extraordinária, genial. A história que também... Outro personagem que dá um rancinho, às vezes não tanto igual o Homem do Subsolo, obviamente. Mas o Rubião, eu até falei na análise lá do clube, né? Vocês já devem ter visto que o Rubião, às vezes a gente tem uma ideia de que ele é muito bonzinho, assim, que ele é muito inocente, mas na verdade a inocência dele é uma inocência de burrice mesmo, não é de pureza, porque o Rubião também tem lá os seus defeitos, ele também tem os seus interesses, ele tem a sua vaidade, que ele gosta de alimentar essa vaidade dele. Então, tem questões também na construção aqui do Rubião que mostram que ele não é também essa coisa super inocente que muita gente acha, porque quando ele mora em Barbacena, né, que é a minha cidade, por isso que esse livro também é muito especial para mim, e aí quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele conhece pessoas ali que vão se aproveitar dele de alguma forma. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas estão se aproveitando dele, ele tá achando que está tirando proveito daquela situação ali também. E é importante que a gente perceba isso, até mesmo para entender o desfecho da história, né? Nesse momento, o pessoal do clube ainda está lendo esse livro aqui. A gente ainda não teve a nossa reunião sobre ele, não, né? Porque é a última leitura do clube. Mas, enfim, eu não vou entrar muito no mérito, não, do final e tal, mas é um livro que o final, ele já estava previsto lá no início, sabe? Então é muito interessante como que o Machado ele tem muito de intertextualidade, não só entre os livros dele próprio, mas entre outros livros também de outros autores. Mas falando da intertextualidade dentro da própria obra dele, esse personagem aqui, o Rubião, ele se liga ao Quincas Borba, ele se liga ao Bentinho de Dom Casmurro e ele se liga também ao Brás Cubas, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Todos eles têm mais um arco meio parecido, sabe? E eu falo sobre isso lá na análise do clube, tá, gente? O pessoal do clube aí, depois, se vocês não assistiram a análise, vocês vão ver isso lá depois. Enfim, e vai sair uma resenha. Eu acho que quando esse vídeo aqui estiver no ar publicamente para todo mundo no canal, já vai ter saído a resenha de Quincas Borba. E aí lá eu falo direitinho a minha opinião sobre ele. Mas assim, apesar de agora, analisando, eu já li todos os romances do Machado de Assis, né? E aos poucos eu tô relendo eles. Eu acho que Dom Casmurro passou um pouquinho na frente de Quincas Borba, assim. Mas assim, maravilhoso, tá? Meu quarto lugar do ano aqui no clube. E aí, a gente chega agora no ranking, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui antes de eu chegar no ranking. Odiando os personagens, mas adorando o livro. Dei nota 9. Esse é o Quincas Borba que você tá falando, Vivi? Dom Casmurro é meu preferido da literatura brasileira. É perfeito. Não é? Dom Casmurro é o livro perfeito, gente. Eu acho. Eu ainda não acabei, mas por enquanto também prefiro Dom Casmurro. Só quem salva é o cachorro, Quincas Borba. Tadinho daquele cachorro. Meu Deus do céu. A Maíra falou, eu não acredito que aquele livro tá no top 3. Está no top 3, Maíra. Então, indo para o pódio, né? Em terceiro lugar, medalha de bronze no meu coração, das melhores experiências que eu tive no Clube MSL em 2025. Uma releitura que eu fiz que mudou completamente a minha visão sobre esse livro, que é O Sol é para Todos. Quando eu li esse livro da primeira vez, eu gostei, assim, achei ok.
mas nada demais. Eu não tinha enxergado a genialidade do livro, a beleza do livro, mas não é nem a genialidade, a beleza desse livro, eu não tinha enxergado. Agora, relendo para o clube, eu consegui enxergar essa beleza, e uma beleza assim, ofuscante, de tão bela. E eu consegui perceber por que tanta gente é tão apaixonada por esse livro, porque realmente ele é apaixonante, desde a forma como a autora escolheu narrar a história, que é um narrador até de certa forma complexo, né? Que é uma narradora adulta, relembrando fatos da sua infância e emulando a voz de uma criança. Mas aí a gente tem a inocência da criança ali na narrativa, só que de vez em quando a gente precisa um pouco da perspicácia do adulto. E aí a adulta aparece também nesse foco narrativo. É genial, genial esse narrador, essa narradora, né? A história é muito sentimental, fala sobre preconceitos de forma geral, com um foco maior em preconceito racial, que é uma coisa que eu acho que Desonra tenta fazer, que trazer esse assunto que é sério e que é lógico que é importante da gente discutir isso e pensar porque o racismo existe, mas lá em Desonra é feito de uma forma equivocada, na minha opinião. Aqui é perfeito, porque passa assim a moral da história sem deturpar nada, sem sentimentalismo barato, sem. Ele tem coisas chocantes aqui, mas é um chocante da realidade, sabe? É um chocante da injustiça do mundo. Nosso mundo é muito injusto, de fato, sabe? Às vezes eu tenho a impressão de que não há justiça dos homens. A gente tem que esperar a justiça divina mesmo, porque se for esperar uma justiça dos homens, a gente não tem. E esse livro aqui, ele mostra isso pra gente, ou seja, uma mensagem cruel, só que ao mesmo tempo ele não deixa a gente melancólico, ele não deixa a gente mal, ele deixa a gente ainda com uma mensagem de esperança, mesmo mostrando a feiura do mundo, sabe? E a forma como a narrativa é levada, eu gosto muito, eu gosto de toda a preparação até chegar no assunto principal do enredo, né? Que o assunto principal é o julgamento de um homem negro que foi acusado de abusar de uma mulher branca. Que inclusive, olha, agora que eu tô pensando, é uma coisa muito similar ali à Desonra, né? E esse homem, a gente sabe desde o início da narrativa que ele é inocente, né? Só que por causa do preconceito ali da época, é um julgamento muito difícil. E o pai da protagonista, que a protagonista é a Scout, e o pai dela é o Atticus, ele aceita defender esse homem, e aí ele acaba, né, meio perseguido ali na cidade, meio... Não perseguido a palavra, mas ele, né, enfrenta algumas contrariedades ali, porque né, as pessoas preferem acreditar na palavra sem provas de uma mulher, porque ela é branca, do que acreditar num homem negro que nunca deu problema nenhum, que era um homem trabalhador e tal, enfim. E aí a gente vai até chegar nesse assunto mesmo, tem toda uma construção ali de como é a vizinhança, tem toda uma construção com uma coisa que é muito legal é que eu falei, né? Esse livro discute preconceitos de várias formas, não só o preconceito racial. E aí tem um rapaz aqui, um homem, né? Que ele vive enclausurado lá em casa, na casa dele, ele tem um passado meio conturbado e as crianças têm muito medo desse cara. E aí, esse cara, ele vai ser importante lá no final. Então, a narrativa, ela volta em acontecimentos das crianças com esse cara para nos mostrar que, olha só, o preconceito ele pode ser manifestado de várias formas diferentes. E, enfim, eu não vou falar isso porque eu não sei, né, se a pessoa não leu o livro, talvez pode ser spoiler. Enfim, mas tem um motivo da narrativa voltar tanto no tempo antes de contar o caso principal, sabe? Porque vai ter ligação lá no final, tudo vai ter ligação lá no final. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Mesmo já sabendo tudo o que acontecia, foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Aquele sonho de todo leitor de ler um livro que você
já leu e que você gosta muito e que você queria que esquecer para ler pela primeira vez, aqui no caso eu não esqueci. E mesmo assim foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu sabia o que ia acontecer num determinado momento aqui, mas quando acontece, eu tive que parar assim para respirar, sabe? Porque me dá até vontade de chorar, porque é uma coisa, é uma injustiça muito grande, né? Enfim. Ai, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Agora, ficaram 2, né? Para o primeiro e para o segundo lugar. Se eu revelar o segundo lugar, vocês já vão saber o primeiro, né? Então eu vou revelar os 2 juntos. Deixa eu só ver o que vocês estão falando. Esse é excelente, eu amei muito, para mim tá em primeiro lugar. Esse é lindo, Atticus e Scout. Meu também, Lia. Não acredito que Milt Suruz está acima de O Sol é para Todos. Cheguei atrasada, não sei se a Mija falou dele. Tá acima. Denise achou a personagem chatinha? A Scout? Ah, não, Denise, não acredito que você achou a Scout chatinha. Eu gosto tanto dela. Adorei O Sol é para Todos, me identifiquei muito com a Scout. Logo no começo ela me irritou, não chamando o pai de pai. A gente falou sobre isso na reunião, né? Que ela não chama o Atticus de pai. Mas eu acho que isso é uma coisa normal, gente. Porque eu falei até lá na reunião, acho que foi na reunião mesmo, né, que a gente falou, que eu falei que a minha mãe, de vez em quando, chama a mãe dela pelo nome. Ela fala, ô, Dona Luzia, não sei o quê, eu vou lá na Dona Luzia. Eu acho normal. Ela chamava o meu avô de... O meu avô é falecido, né? Mas ela chamava ele de Diogo também, quando ele era vivo. Eu não achei... Tanto que eu nem tinha reparado nisso, que a Scout chama o Atticus de Atticus e não de pai. Eu não acho que é uma falta de carinho nem nada, né? É um costume familiar que é comum em várias famílias, inclusive. A Joyce falou que O Sol é para Todos é o primeiro dela. Então, eu vou mostrar os 2 aqui que faltam, que são Pantera no Porão e Milt Suruz. E aí, qual fica em primeiro, qual fica em segundo lugar? Em segundo lugar, Pantera no Porão. E o meu livro preferido do ano, do clube, né, foi Milt Suruz, gente. E isso é polêmico, para quem não tá no clube, para quem estiver vendo esse vídeo aqui gravado, Milt Suruz foi muito polêmico lá no clube, gente, porque dividiu muitas opiniões, teve gente que odiou esse livro, e eu amei tanto que eu coloco ele em primeiro lugar. Eu fiquei completamente apaixonada por Milt Suruz, gente. Mas vamos falar primeiro do segundo lugar? Depois eu falo de Milt Suruz. O segundo lugar é mais fácil, porque esse daqui, Pantera no Porão, do Amos Oz, esse aqui eu acho que agradou todo mundo, né? Alguém não gostou desse livro aqui? Eu acho que não, né? Eu não lembro de alguém não ter gostado desse livro. Vocês já estão falando do Milt Suruz. Calma, eu vou chegar no Milt Suruz. Mas esse daqui, Pantera no Porão, ele é um livro que ele até me surpreendeu muito, porque quando eu escolhi esse livro aqui para o clube, nessa ideia de volta ao mundo, eu sabia que ele tinha um contexto muito importante, que era o contexto ali um pouquinho antes da criação do Estado de Israel. Então eu escolhi esse livro para representar Israel justamente porque eu imaginei que a gente estaria inserido nesse contexto e tal, e ele faz muito mais do que isso. Ele é um livro que ele não toma lados, assim, né? Lógico que ele é narrado a partir da perspectiva de uma família de judeus, então vai ter essa perspectiva, só que ele não trata ninguém como mocinhos e vilões, ele não fica fazendo militância. É um livro muito sensível, é um livro muito bonito, é um livro que nos insere naquele contexto ali, de fato, um pouquinho antes da criação do Estado de Israel, mas o que ele quer nos mostrar é o sentimento judeu, o sentimento de querer pertencer a algum lugar, sabe? E isso é muito tocante aqui na história. E a gente tem o foco num personagem que é uma criança, assim como a Scout, né, criança. Aqui a gente tem o Prof, que ele é maravilhoso, o Prof. Eu tô apaixonada pelo Prof. Se tornou um dos meus personagens preferidos mesmo, Prof, gente, porque ele é uma criança esperta que faz ali
as artes dele, mas ele é muito bem educado, ele tem uma consciência, assim, do que é certo e do que é errado, que é muito interessante de ver e que não fica parecendo que é um adulto no corpo de uma criança, sabe? Fica claro que é uma criança. O autor consegue escrever aqui uma criança, constrói uma criança, mas uma criança que tem essa consciência de bem e mal. Tem uma parte, né, para quem não conhece o livro, que o prof, ele vê a irmã de um amigo dele trocando de roupa, e ele vê ela sem blusa, né, vê com a parte de cima pelada. E ele fica se sentindo, ele não vê de propósito, não, ele vê sem querer, mas ele vê, ele olha, né, e aí ele fica com aquilo ali culpado a narrativa inteira, porque ele sabe que ele não podia ver a menina pelada, ele sabe que é errado, ele se sente mal por isso, sabe? É muito bonitinho. E aí depois ele vai ter a oportunidade de falar com a menina, enfim, e a reação da menina também é uma coisa inesperada, enfim. E eu gosto muito, muito dessa história, eu gostei muito da escrita do Amos Oz, de como ele constrói ali a narrativa dele, de como ele consegue trazer profundidade para as coisas, ele traz profundidade, sabe? Mesmo sendo um livro curto, é incrível esse livro aqui, me fez querer ler tudo do Amos Oz. Eu já tenho outros 2 livros do Amos Oz aqui para ler, e né, ano que vem eu vou conseguir ler mais livros do Amos Oz. Esse ano, pelo visto, não vai ter jeito, não. Mas é maravilhoso. Quem ainda não leu Amos Oz, leia, porque ele é muito maravilhoso. Esse livro aqui é incrível. Eu diria que foi o meu grande acerto do clube esse ano, porque realmente ele tem a ver com o lugar que ele representa, ele é sensível, ele é gostoso de ler, ele traz mensagens profundas, tudo que eu quero para o clube, né? Esse livro tem. Enfim, eu gostei bastante do livro. E aí, agora eu vou falar do meu primeiro lugar, que é Mil Tsurus. Mas parece que travou aqui a transmissão. Travou para vocês? Ou tá tudo certo? Me falem aí, tá? Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha que eu já tô com a garganta seca. Me fala aí se travou. Achei bom, mas não pirei. A Lu falou. Pantera no Porão foi bom. Eu achei Pantera no Porão só ok. Não sei como cheguei na última página do Chururu. Rude, tem uns Murakami na minha estante. Não tem esse. Qual Murakami que você falou? Passe longe de... Ah, tá. O Rude tá falando de um livro do Murakami. Norwegian Wood. Norwegian? É assim que fala? Voltou? Acho que voltou, né? Aqui pra mim parece que voltou. Então, agora eu posso falar do meu tsurus. Dos meus tsurus. Primeiro lugar, Mil Tsurus. Quem estiver assistindo a esse vídeo no gravado, não dá ideia para esse povo do clube que não gostou, porque eles estão errados. Porque esse livro é maravilhoso, gente. Ele é um livro que eu acho que ele vai agradar realmente determinado tipo de leitor, sabe? E aqui eu tô fazendo um juízo de valor de leitor, não. É porque, igual eu falei do realismo fantástico, né? Eu não sou leitora pro realismo fantástico. É fato. Não quer dizer que é ruim, que é bom para todo mundo, não é isso. Não é o tipo de livro para mim. Esse livro aqui é um livro que ele não vai ser o tipo de livro para quem, por exemplo, não gosta de... É que eu acho que... Não, gente, eu não sei, eu não entendo. Por que vocês não gostaram desse livro? Eu acho que pode ser porque é um livro que ele não vem para dar muitas respostas, ele não fecha muito as histórias, sabe? Ele é bem no estilo, o Rudy falou do Murakami, né? Que eu já percebi pelo que eu li do Murakami também que ele não fecha muito as histórias, deixa algumas pontas meio soltas. E eu acho que esse livro aqui ele faz um pouco disso, né? Ele nos apresenta de fato um recorte da vida, principalmente do personagem principal aqui, que é o Kikuji,
E aí ele resolve uma área ali da vida do Kikuji, que era uma área que precisava ser resolvida em relação a questões que ele carrega do passado, do pai dele, que ele carrega como se fosse dele, ele precisa se livrar daquele peso ali, e a narrativa vai girar em torno disso, dele se livrar daquele peso que ele carrega, que é um peso que não era dele, era um peso que vem do pai. E aí ele deixa algumas pontas soltas, ele não fecha, é como se assim, o livro acaba e a gente sabe que a vida do Kikuji continua, mas a gente não sabe como, entendeu? Não tem uma finalização, não tem uma historinha em si, sabe? É tudo muito em torno dessa questão do passado do Kikuji. Mas quando eu penso que o foco do livro é esse, é isso que o livro quer nos entregar. Pode ser o que vocês não gostam, né? Vocês não gostam da forma que ele entrega isso. Mas o livro não te promete nada que ele não te dá. Ele dá o que ele promete. E ele promete falar sobre essa questão relacionada ao Kikuji, que é um rapaz que o pai dele tinha amantes, e aí, né, essas amantes, o pai dele agora, quando ele começa a narrativa, já morreu, só que essas amantes, elas voltam para a vida do Kikuji, são duas mulheres, cada uma de uma forma diferente, e elas querem meio que tomar conta da vida do Kikuji como se fosse uma forma delas terem o pai dele de volta. Então tem toda essa questão mais psicológica desses personagens, né? Todos eles estão precisando de uma boa terapia. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito porque nem sempre na nossa vida a gente resolve as nossas questões. Quanta gente, se a gente for olhar para o lado, nós mesmos, né? Estamos aí cheio de coisa para resolver, cheio de questões para resolver com a gente mesmo, ou né, entre familiares, seja lá o que for, e a gente também não resolve. E é meio que isso que vai acontecendo aqui. Os personagens estão empurrando um problema com a barriga, e aí aqui a gente vai acompanhar essa questão do passado ser tratada como se fosse uma jornada de libertação mesmo do Kikuji. Mas aí, o que acontece depois, né? Ele realmente consegue se libertar? Ou ele vai voltar a repetir os mesmos erros? Ele vai voltar para aquele ciclo lá que ele estava antes? A gente não sabe. Mas o autor também não tem essa intenção de falar isso. Ele só tem a intenção de mostrar a jornada que ele mostra aqui, sabe? E a jornada que ele mostra aqui, para mim, é muito sensível, é muito bem feita nessa questão psicológica, igual eu falei. Gente, eu não sei, eu adorei esse livro, as construções, a forma como o Kawabata escreve. Eu gosto muito da forma como o Kawabata escreve. Eu gosto muito da mistura que ele faz. Eu já li outro livro dele, que é A Casa das Belas Adormecidas, que eu também gosto. E ele tem muito isso de misturar o presente com o passado, então é uma narrativa não linear, porque ele lembra de coisas do passado e de repente ele volta para o presente, e essa coisa do presente com o passado vai se misturando, mas porque o personagem ele mistura tudo isso na vida dele. A vida dele é uma grande mistura do passado com o presente, e é por isso que a vida dele não anda, porque ele não se livra do passado, sabe? E a narrativa também vai misturando. Eu achei incrível esse livro, incrível. E assim, é meu primeiro lugar, gente. É o livro que eu mais gostei de ler no clube esse ano. Achei realmente maravilhoso. Enfim, eu fico triste de muita gente não ter gostado desse livro, de ter odiado esse livro lá no clube. Teve gente que gostou também, tá? Não foi só a gente que odiou, não. Não fui só eu também que gostei, não. Mas eu fico triste, porque eu queria que mais pessoas tivessem amado o livro da mesma forma que eu, mas enfim, cada experiência é única, né? E faz parte. Deixa eu ver o que vocês estão falando, que eu nem vi o que vocês estão falando. A Virgínia não quer mais ler nada do Kawabata. Eu amei, deixa eu dar a mão, me dá a mão. Tá vendo? Não foi só eu que gostei. A Fran também gostou. Não, nem comparação. O Rudy tá falando do Murakami porque o Rudy é fã do Murakami. Mas pra mim, o Kawabata é melhor do que o Murakami. A Fran quer ler mais o autor. A Denise falou que o final aberto é o pior pra mim. Tem muita gente que não gosta de final aberto, né? Quando o final aberto faz um sentido dentro da narrativa, eu gosto. E eu acho que ali ele faz sentido.
A Lia também, Kikuji, o pior dos personagens. Ah, não, Virgínia, o Kikuji não é pior, não. A gente lê o personagem muito pior. Poxa, o Homem do Subsolo é muito pior. O Carlos da Maia é muito pior. O Victor Frankenstein é muito pior. O Kikuji só é perdido. A Maíra, tô até enrolando a língua. Achou o enredo horrível. Queria desler. Nem teve uma mensagem. Teve muitas mensagens, Maíra. Aí não, teve muitas mensagens sim. Mas acontece que quando a gente pega ranço de um livro, de uma história assim, essa questão da mensagem, a gente não consegue realmente entrar na onda daquele livro, a gente não consegue realmente. É meio que o que aconteceu com As Alegrias da Maternidade, sabe? Que nem as mensagens eu conseguia aproveitar porque eu estava distraída, não gostando de outras coisas, sabe? E aí acontece isso mesmo. É mesmo, a Denise achou que o livro veio com defeito, faltando página quando ela acabou. Não, mas ele tem um final aberto mesmo. A Fran tá surpresa por ser o primeiro lugar. Mas, gente, eu tô falando lá no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá, gente? Quem estiver assistindo no YouTube depois, a gente tem um grupo no WhatsApp do clube. Eu falo direto que eu adorei esse livro lá. Não é possível que vocês não imaginavam que ele ia ficar em primeiro lugar. A Dani também não gostou, deu o livro. Nunca, jamais pensaria. Ixi, pulei. Ai, meu Deus. A Maíra falou que nunca, jamais pensaria que a Mi gostaria desse livro. Eu amei. Esse enredo me irritou de um tal modo, só de lembrar o ranço volta. Autor preguiçoso, joga o final pro leitor. Nossa, não, Denise, ele não é preguiçoso, não. Kawabata, Denise, o Kawabata é preguiçoso, é o estilo dele. Acho que se a Mi reler daqui a um tempo, vai mudar de ideia. Será, Maíra? Vamos ver. Daqui a um tempo, talvez eu releia, mas eu ainda tenho muita coisa do Kawabata para ler. O Rude falou que ainda vai reler esse. A Denise falou que foi o pior livro do ano para ela. Ele foi a minha melhor leitura do clube, né? E com certeza estará entre as melhores leituras do ano. Vocês já podem esperar isso daí. Mas ele não foi a minha melhor leitura do ano, não. A do ano foi outra. Na verdade, tem outras na frente dele, mas do clube foi o que eu mais gostei. Eu, particularmente, aproveitei todas as leituras do clube. Está sendo uma experiência maravilhosa. Mas pensando em classificação, segue a minha. O Sol é para Todos. Aí tá na ordem do primeiro, né? O Sol é para Todos, Desonra, Os Maias, Mil Tsurus. Aí, Mil Tsurus em quarto lugar. Êxtase, Memórias do Subsolo, O Profeta, As Alegrias da Maternidade, 100 Anos de Solidão, Pantera no Porão e, em último, Frankenstein. Aí, Rude, você que gosta muito de Frankenstein, último lugar para Frankenstein. A Dani falou, perdido e doido, ele ficou com a amante do pai, para mim não deu mesmo, estou impactada que foi seu primeiro lugar. Mas, sabe esse negócio dele ficar com a amante do pai? O livro, ele não coloca em nenhum momento como se isso fosse certo. É sempre com um tom de crítica. Eu não gosto quando não tem um juízo de valor. Em Mil Tsurus tem o juízo de valor. Fica claro pra gente que aquilo ali é uma situação errada. Em momento nenhum ele justifica. Igual lá em 100 Anos de Solidão, que tem aquela coisa da pedo, que eu acho que fica tudo no mesmo nível e aí dá uma amenizada na questão da pedo. Não tem juízo de valor. Aí eu não gosto. Agora aqui em Mil Tsurus, essa questão de ficar com a amante do pai, tem um juízo de valor por trás, tanto que a gente sabe que aquilo ali tá errado. O Ruth falou, lembro da mensagem que me mandou enquanto estava lendo esse livro. Nossa, que livro bom! Eu fiquei, oi. Eu estava lendo o livro, eu mandei pro Ruth e falei, nossa, tô adorando, maravilhoso. O Ruth falou, Os livros que mais me impactaram nesse ano foram do Membros. Ah, os livros do Membros foram muito bons. Se bem que teve uns do Membros também, que eu fiquei meio assim. Agora eu quero que a Millie leia Norwegian. É Norwegian? Como é que fala esse nome? Pra ver se ela consegue defender.
Como que é o nome daquele livro, Ruth, que a gente leu no grupo da Miriam? Nossa, parece um testamento. É tipo Tsuru. Esqueci o nome do livro que a gente leu lá no grupo da Miriam, que a gente leu um livro no grupo da Miriam, do Murakami, que eu esqueci, agora eu não lembro do jeito nenhum o nome do livro, meu Deus do céu. Que ele tem um final aberto também, que inicialmente eu tive um probleminha com aquele livro ali e tal, mas aí depois, já quando eu fui pensando no livro, eu comecei a gostar mais. Eu acho que não só a literatura, se você for pegar a literatura, o cinema, a série japonesa, eles têm muito essa coisa do caos, eles têm muito essa coisa do passado influenciando no presente, da melancolia, da depressão, das relações que são erradas, mas que existem na vida e que eles trazem isso para a arte deles. Mas igual eu falei, tanto aqui como lá Incolor Tsukuru, isso, Tsukuru. Eu nunca sei como é que fala esse livro, que é o livro lá do Murakami. Nos dois, se você for ver, tem um juízo de valor, sabe? Tem uma crítica ali no fundo. Assim como as séries japonesas, assim como os filmes japoneses, eu acho que é uma característica deles ser meio caótico mesmo e pegar recortes, sabe? Não histórias terminadas, histórias que tem começo, meio e fim direitinho, sabe? Eu acho que é uma característica deles, pelo que eu já consumi de literatura, cinema e série japonesa, eu acho que é uma característica deles. É uma coisa que cada vez tem me agradado mais. Eu tenho percebido isso. O Rude botando o japonês dele para jogo. Enfim, gente, é isso. Conseguimos aqui fazer a nossa live com um pouquinho de atraso, não é mesmo? Mas muito obrigada por vocês terem participado aqui comigo. Muito obrigada por terem participado do clube, viu, gente? Esse ano de 2025 foi muito especial e por causa da participação de vocês, minha família MSL, sempre junto comigo, sempre me apoiando, muito obrigada, tá? E para quem ainda não é da família MSL, eu tô esperando vocês no clube em 2026. Não se esqueça que no dia 7 de janeiro, às 8 horas da noite, eu vou abrir as inscrições para o clube e a gente tem o grupo no WhatsApp aqui para você entrar, para você receber o link de inscrição em primeira mão. Eu vou liberar o link de inscrição no dia 7 em primeiro lugar lá no grupo do WhatsApp, tá? Então entra lá no grupo e eu também vou deixar alguns... Tô deixando já, né? Porque a gente já tá em dezembro, quando vocês estiverem assistindo, algumas coisas lá no grupo. Enfim, entra lá no grupo do WhatsApp e venha comigo pro clube de 2026. Eu espero que vocês que estão aqui no clube em 2025 continuem comigo em 2026, viu? Uma ótima noite para vocês, gente. Um beijão. Tchau, tchau.